A Netflix sempre teve problemas na hora de escolher quanto episódio vai durar cada uma das suas temporadas, e Castlevania eu acho que é a que mais sofre desse problema. Salve, salve! Tragam os escritores para a sala, ou talvez dessa vez para o carro, né? Eu sou o Gustavo e estamos começando mais uma edição aqui do Fantástica Fantasia. Dando continuidade aos vídeos que eu comecei a fazer de crítica, o primeiro deles é sobre os crimes de Grindelwald. Você tem ele aqui no canal para poder assistir, eu vou deixar o link também aqui na descrição. Eu vou fazer agora uma crítica de uma série que saiu na Netflix há algumas semanas, que é a série do Castlevania. Para quem não conhece, Castlevania é uma série de jogos bem antiga e bem conceituada já, que é basicamente uma série de vampiros. Você é normalmente um caçador que vai lutar contra um vampiro, normalmente sendo esse o grande vampiro, o Drácula. Essa já é a segunda temporada que a Netflix lança. A primeira, se eu não me engano, é de 2017. Durou só 4 episódios. E essa agora foi lançada com o dobro. Foi a grande promessa da Netflix. A segunda season do Castlevania vai ter o dobro de episódios. Mas será que realmente duplicar a quantidade de episódios deu certo? Eu já começo dizendo que, na minha opinião, duplicar a quantidade de episódios foi o pior ponto de toda essa temporada. A gente teve episódios demais com conteúdo de menos. Foram 8 episódios, a primeira tinha sido 4, que, diga-se de passagem, sempre que eu lembro da primeira temporada, ela me parece que foi um filme de 2 horas cortado em 4 pedaços. E essa parece que faltou conteúdo para rechear esses 8 episódios. Ela começa exatamente de onde terminou a primeira, contando a história do Belmont, que é o caçador, junto com a Sypha, que é uma maga, vamos assim dizer, e o Alucard, que é o filho do Drácula. Os três estão lutando contra o Drácula. Começa exatamente onde terminou, quando eles se encontraram e iam prosseguir a viagem. O primeiro núcleo é esse, que é o núcleo dos heróis da história, e você tem o segundo núcleo, que é o dos vampiros, que é o Drácula e os seus generais, e 2 outros humanos que nós vamos falar mais pra frente. O grande problema é que você tem esses 8 episódios e muita parte dele não acontece nada com algum desses grupos. Em determinado ponto da série, o grupo dos heróis chega até a casa dos Belmont, a antiga mansão dos Belmont, e eles passam de 3 a 4 episódios com cenas andando por dentro da biblioteca da casa e nada acontece. Existe um bem pouquinho de desenvolvimento dos personagens feito, mas bem pouquinho mesmo, mas de resto nada acontece. Fica desenvolvendo os vampiros, beleza, isso aí eu concordo que é feito, mas o outro grupo não anda. Então eu acho que a quantidade de episódios poderia ter sido diminuída para que aquele grupo não ficasse tanto tempo parado sem acontecer nada com eles e pudesse caminhar junto com o grupo dos vilões. Fruto dessa quantidade grande de episódios onde não se acontece nada, a gente tem o desenvolvimento fraco da relação do Alucard com o caçador, que é o Belmont. Eles tentaram fazer como se eles fossem pessoas que não se gostam, mas passam a se respeitar e criam um laço de amizade. Principalmente é demonstrado isso no final da série, no último episódio. Porém, é um desenvolvimento muito fraco, que não passa de zoando o outro, sacaneando em palavras ou xingando, e de repente isso passa a demonstrar que eles se gostam muito e se respeitam bastante no final. Eu achei que foi um desenvolvimento muito fraco da parte deles. Eu gosto quando você tem 2 protagonistas que não se gostam, depois de um tempo eles passam a se respeitar e se gostar bastante, esse tipo de coisa. Então eu analisei que no Castlevania, nessa temporada, foi muito mal feito essa relação deles dois. Ficou muito superficial para me fazer, como espectador, acreditar que no último episódio o Belmont teria aquela atitude que ele teve com o Alucard. Outra parte que eu também não gostei muito foi a ação da série como um todo, as lutas. Você tem algumas lutas bem interessantes, só que eu achei que ela não tem um ritmo tão legal para você acompanhar. É um anime nessa série, então a gente tem inúmeros animes onde a ação é frenética e extremamente bem feita, e eu achei que ele pecou nisso. Você tem muitas vezes o Alucard está lutando e os outros 2 protagonistas estão parados. Aí só depois que o Alucard termina de fazer alguma coisa, os outros 2 vão se mexer. E um de cada vez, sabe? É como se isso fosse um filme e alguém tá fazendo... Esquadrão Suicida, você vê isso na luta final.
alguém está fazendo uma coisa e o resto em volta está parado observando. Eu acho que eles mereciam, os personagens, dadas as habilidades de cada um, ter mais destaque durante a ação do outro, ou lutas combinadas um pouco melhor. Então a ação ela não achei de tanta qualidade, principalmente comparando o que a gente já tem no mercado. Também eu acho que vale destacar uma coisa, que as magias da Sypha são extremamente convenientes para o que o grupo está precisando. Eu não sou tão conhecedor assim de Castlevania, eu admito, então não conheço tanto assim sobre os magos da série. Porém, analisando o que nos é colocado, é muito conveniente muito dos feitiços que ela sai disparando por aí. Então, eu acho que esse é um outro pontozinho bem pequeno que vale ser levado em consideração, né? Outro ponto negativo dessa série foi o seguinte: o Drácula basicamente tem os generais dele são vampiros, mas as duas pessoas que ele coloca comandando o mesmo exército dele são dois humanos, um chamado Hector, e ele é um grandíssimo problema nessa história. Por quê? O Drácula confia muito nele, ele basicamente decide, vocês vão escolher o que vai acontecer com minhas tropas. Ele realmente dá essa carta branca para esses dois humanos, demonstrando que ele tem extrema confiança neles, porque ele sabe que eles são extremamente fiéis. E a personagem Carmilla, que aparece na série como um contraponto de poder vampírico para o Drácula, consegue em apenas uma conversa tirar o Hector, o personagem humano que é extremamente fiel ao Drácula, e trazer pro lado dela, de maneira extremamente simples. Tipo, se ele é um cara que o Drácula confia cegamente e é tão fiel, como é que ele, em apenas uma conversa, beleza, fui seduzido aqui, não é pela beleza dela, não é por nada, não é por algum poder, é só pela lábia. Muito facilmente ele conseguiu mudar de lado. Eles tentam botar uma justificativa no background do personagem para ele fazer isso, mas eu achei que foi muito fácil que ele tenha se convertido. Então é outro ponto que eu coloco de negativo aqui. Um ponto que eu tenho a dizer é voltando para as lutas, onde você tem a luta final mesmo dessa temporada, que é o trio de heróis contra o Drácula. Não darei muito spoiler do que acontece nessa luta, porém ela para mim é um reflexo do todo, da quantidade excessiva de episódios, das lutas sem ritmo, porque acontece tudo basicamente o que eu falei, tirando a parte do desenvolvimento do Hector, que eu falei agora há pouco, mas praticamente tudo que aconteceu de ruim na série é refletido nessa parte final. Tiveram episódios demais, ou seja, eles gastaram um orçamento com os episódios anteriores onde não aconteceu nada, quando teriam investido melhor nessa luta final. Eles não deixaram ritmo para os outros personagens enquanto um estava enfrentando o Drácula. A parte final, que é só o Drácula contra o Alucard, beleza, é uma animação muito boa. Quando começa essa parte, você até vê que tem um investimento diferente aí de dinheiro, porque a qualidade, os efeitos, é tudo melhor. Mas quando tá os três contra o Drácula, tem uma queda, assim, comparando com o que tá chegando, muito gritante. Então, esse ponto foi realmente muito negativo na minha opinião, porque você passa a primeira temporada, a segunda temporada inteira, esperando, finalmente vão lutar contra o Drácula, e ela não é uma luta tão memorável assim. Então, se tivessem reduzido a quantidade de episódios, teria-se mais dinheiro, um orçamento maior no caso, e poderiam ter feito uma luta final muito melhor, na minha opinião. O que eu concluo então é que eu realmente não gostei tanto da primeira quanto da segunda temporada do Castlevania. Se você for fã de Castlevania, eu indico você assistir, como é no meu caso. Se você não conhece, pode pular fora e procurar assistir outra coisa, que provavelmente não vai ser tão legal pra você. Ela tem bastantes referências aos jogos, então por isso que eu digo que o fã vai conseguir se conectar e muito provavelmente pode até gostar, mas uma série para uma pessoa que não conhece, eu indico realmente passe e vá para uma próxima, beleza? Saí frustrado mesmo dessa série, principalmente da segunda temporada, que eu esperava que ia melhorar mesmo, mas para mim decaiu o nível comparando com a primeira. Então eu fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem a sua opinião sobre a segunda season e sobre a série como um todo do Castlevania. O que vocês acharam, impressões, se bateu com alguma coisa que eu falei ou não. Um grande abraço, espero que tenham uma ótima semana e valeu, pessoal. Até a próxima.